Olá, pessoal. Estão bem? Vamos fazer então a revisão dócil. O dócil está aqui. O dócil, ele tá de botinha, tá com frio, touca, né? Então, dócil, professor. Vamos lá? Explica a diferença entre raio e diâmetro em uma circunferência. Pessoal, tem diferença? Com certeza tem diferença, né? Raio e diâmetro são coisas diferentes, né? Vamos lá então. Um raio, imagina aqui uma circunferência, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma circunferência, tá bom? Então, se eu pegar bem no meio da circunferência, tá vendo aqui, ó? Isso aqui se chama centro, tá bom? Se chama centro. E a distância do centro até a extremidade da circunferência, eu vou chamar de raio. Então, o raio é a distância do centro até a borda da circunferência, tá bom? Beleza? Então, raio é a distância do centro até a borda da circunferência, tá bom? Beleza, facinho, né? E o diâmetro? Então, raio é a distância da borda, ou a distância do centro até a borda da circunferência, né? Em qualquer ponto. Não importa. Se eu sair do centro e for até a borda, é o raio. Já o diâmetro é o seguinte, ó. Um pouquinho maior de definição. Nós podemos dizer que o diâmetro é o segmento, ou a corda, né? Ó, o segmento, é o segmento que passa, né, pelo centro, o segmento que passa pelo centro e liga dois pontos, dois pontos opostos da circunferência, tá? Da circunferência. No livro de vocês tem uma definição um pouco menor, né? Inclusive eu falei para vocês em sala de aula. Também tá certo, tá bom? Tá? As duas definições estão corretas, tá? Como eu falei em sala de aula e essa daqui, tá bom? Então, o segmento, o que é o segmento? Ó, o segmento que passa pelo centro e liga dois pontos opostos da circunferência. Então, por exemplo, ó, eu saí daqui, eu vou até o centro e do centro eu vou até outro quê? Extremidade, ó, o segmento que passa pelo centro, ou seja, eu passei pelo centro e eu liguei dois pontos opostos da circunferência. Ó, esse ponto vou chamar de A, esse ponto vou chamar de B. Então, dois pontos opostos, tá vendo? Ó? E passei pelo centro. Então, o diâmetro, o segredo dele é que passa pelo centro, tá bom? E o diâmetro também é duas vezes o raio, né? Ó. Se eu liguei daqui até aqui, aqui também é raio dos dois lados, ó. Raio da direita e raio da esquerda. Se eu somar os dois raios, eu tenho o quê? O valor total do diâmetro, tá bom? Vamos lá. Lucas está montando uma estante com tábuas perpendiculares, formando ângulos de 90 graus. Então, tábuas perpendiculares é assim, ó. Uma tábua totalmente na horizontal, outra totalmente vertical, em pezinha. Então, quando é perpendicular, quer dizer que elas estão bem alinhadas. Uma na horizontal, outra na vertical. Então, isso aqui se chama, ó, e esse ângulo é quantos graus? 90 graus. Quando nós temos ângulos de 90 graus, nós falamos, 90 graus, nós falamos que esse ângulo é um ângulo reto. Reto por quê? Porque tem pezinho, né? Reto, tá bom? Ângulo o quê? Reto, tá bom? Bem facinho, né, gente? Só isso.
Classifica o ângulo. Pessoal, quando você tem um ângulo menor que 90 graus, nós falamos que esse ângulo é um ângulo agudo. Só isso. Ângulos menores que 90 graus são ângulos o quê? Ângulos agudos. Tá bom? Somente isso, tá? Ângulo agudo. Analise as figuras. Vamos lá. O que essas figuras têm em comum entre elas? O que elas têm em comum? Não é um ângulo? Então, elas têm em comum os ângulos. Tá bom? Se elas têm em comum os ângulos, elas são o quê? Elas são iguais, não é? Tá. E por elas serem iguais, nós falamos na matemática que elas são congruentes. Tá bom? Quando as figuras são iguais, na matemática, nós falamos que elas são o quê? Congruentes. Tá bom? Sim. Classifique os triângulos. Vamos lá. Vamos classificar. Gente, quando um triângulo tem 3 lados iguais, nós falamos que esse triângulo é um triângulo equilátero. Tá bom? Equilátero. Triângulo com os 3 lados iguais, equilátero. Triângulo somente com 2 lados iguais e um diferente, nós falamos que esse triângulo é um triângulo isósceles. Isósceles porque é 2 lados iguais. E quando o triângulo tem os 3 lados diferentes, tá vendo aqui, ó? 4, 10 e 7, 3 lados diferentes, nós falamos que ele é escaleno. Tá bom? Bem facinho, né? Aqui, ó. Classifique os triângulos aqui, né? Então, bem tranquilo esse aqui também. Vamos lá. E classificar esses triângulos. Ó, toda vez que você tiver um triângulo que ele tem 90 graus, ele tiver um ângulo de 90 graus, ó, tá vendo? Se ele tiver um ângulo de 90 graus, nós falamos que esse triângulo é um triângulo retângulo. Ó. Retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque tem um ângulo de 90 graus. Agora, quando um triângulo, todos os ângulos dele, ó, são menores que 90 graus, ó, 60, 70, 50, né? Quando o triângulo tem seus ângulos menores que 90 graus, nós falamos que esse triângulo é um triângulo acutângulo, ó. Acutângulo. É um triângulo acutângulo, tá bom? Então é acutângulo quando os ângulos são menores que 90 graus. E quando nós tivermos um triângulo que um dos ângulos é maior que 90 graus, ó, tá vendo 120? Ó, um dos ângulos é maior que 90, então 120. Nós falamos que esse ângulo é um triângulo obtusângulo. Então, um triângulo obtusângulo, é um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus, tá? Pode ser 110, 120, 130, não importa. É um triângulo que um dos ângulos, então, é maior que 90, tá? Vamos lá. Calcule o valor do ângulo. Ângulo A, tá? Olha só, ângulo A. Pessoal, todo triângulo, não importa o triângulo, se eu somar os ângulos, dentro dele dá 180 graus. Então, ó, somando esse e somando esse aqui, ó, os 3 ângulos, dá quanto? 180. Bom, nesse triângulo, nós já conhecemos quantos lados aí, ó? 2 lados, não é? Conhecemos o 90 graus e conhecemos quantos graus? 78. Lembre o seguinte, toda vez no triângulo que tiver esse quadradinho e esse pinguinho no meio, é porque é ângulo de 90 graus, tá bom? Vamos lá, 90 de um lado, 78 do outro. Então, quanto que sobra para o A? Eu sei que os 3 juntos dá 180. Então, 0 mais 8, 8. 9 mais 7, 16. Então,
Somando os dois ângulos, você tem 168. Mas quanto que falta para chegar no 180? Então, estou subtraindo, ó. 168 fica. Aqui fica 7, aqui fica 10. 10 menos 8, 2. 7 menos 6, 1. 1 menos 1, 0. Então, já tem 168. Quanto que falta para chegar no 180? 12 graus. Ou seja, 78 com 90 deu 168. Esses dois juntos é 168. Então, para o A sobrou quanto? 12 graus. E se eu somar 12 graus com 78 e 90, vou voltar a 180. Tá bom? Questão 8, essa aqui, ó. Pessoal, esse 32 aqui do lado, ó, o autor do livro colocou isso aqui, mas não quer dizer nada não, tá? Pode ser uma reta, alguma coisa, tá bom? Não importa com ele não, tá? Não se importe com ele. Foca no triângulo. Olha só, como é que é o negócio aqui. A teoria é assim, ó. Tem o quê? 8, né? Aqui ele quer que você calcule o ângulo A. Vamos lá, ó. Vamos supor que seja uma reta. Se eu fizer uma meia volta aqui, um círculo, ó, um meio círculo, ó, tá vendo? Ó? Eu falo que isso aqui tem 180 graus. Mas vamos supor que eu faça bem assim, ó. Eu coloco aqui, tudo é 180, né? Ó. Se eu colocar aqui 88 graus, quanto então que falta para completar 180? Porque eu não falei que a meia volta é 180? Se eu pegar uma parte dele, que é 88, sobra quanto para o final? 92 graus. Se eu somar 88 com 92, dá quanto? 180. Então, ou seja, tudo isso aqui é 180. Então, 88 para um lado, o que sobrou foi quanto? 92. Então, vamos para a questão. Ó, aqui, ó, eu vou completar aqui o ângulo, né? Então, esse ângulo aqui é quanto? 88. Mas se eu seguir com ele, dá quanto? Dá 180. Então, se desse lado tem 88, quanto que falta para completar 180? Falta quantos graus? 92 graus. 92 com 88, pronto, tem a meia-lua que dá 180. Então, aqui dentro é quantos graus? 92. E eu falei para vocês que todo triângulo tem quantos graus? 180. Então, somando esse 92, somando 95 e somando o ângulo A, vai dar quanto? 192 graus. Beleza? Tá, então somando esses três ângulos dentro do triângulo, dá 180. Bom, eu já tenho dois conhecidos. Qual que eu tenho? 92. E quem mais? 65. 2 mais 5, 7. 9 mais 6, 15, não é? Tá? Então, 180 menos 157 vai dar. O 8 empresta, né? Fica 7, que fica 10. 10 menos 3, 10 menos 7, 3. 7 menos 2, 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. Então, esse A aqui tem quantos graus? 23 graus. Então, a resposta, 23 graus. Lembre-se que na prova eu mudarei os números, mas a forma de fazer é a mesma forma de fazer. Tá bom? Bem tranquilo, né? Bem dócil, bem de boa, né, pessoal? Tá? É isso aí. Vamos lá para o próximo. 9. Sobre os ângulos complementares, complete o ângulo que falta. Gente, ângulo complementar é um ângulo que, somando os ângulos, tem que dar 90 graus. Bom, se aqui tem 25, quanto falta para chegar a 90? Então pode subtrair, se você quiser. Ó. 90 menos 25, que fica valendo 8, 10. 10 menos 5, 5. 8 menos 2, 6. Então, quantos graus que faltam para chegar nos 90? 65. Se eu somar 25 com 65, eu vou ter o quê? Os 90. Então, 52 agora é para chegar em 90. Pode fazer a subtração, se você não fizer de cabeça. Ó. Olha só, 9 empresta, fica 8 e fica 10. 10 menos 2, 8. 8 menos 5, 3. Quantos graus tem aqui? 38 graus. Tá bom? Então, 52 até chegar a 90, falta 38. Então, quando se falar em ângulos complementares, é só você somar o que falta até chegar
90 graus, tá bom? Ou se subtrai de 90, ou tu faz de cabeça. A 10. A 10, pessoal. A 10, questão 10, é para encontrar o valor do ângulo A. Vamos lá. Eu acabei de falar para vocês agora há pouco que toda vez que tiver esse quadradinho e um pinguinho no meio, é 90 graus, não é? Beleza, então esse ângulo de cima, amarelinho, mede quanto? 90 graus. Tá vendo esses dois tracinhos aqui, ó? Ele está me dizendo que esse ângulo aqui, vermelho, é igual a esse ângulo aqui, ó, azul. Ou seja, 90 graus aqui, já está definido, só que esse tracinho indica que os dois ângulos de baixo são iguais, ou seja, essas retas têm o mesmo tamanho. Logo, esses ângulos são o quê? Iguais. Gente, quantos graus tem que ter um triângulo? 180. Só aqui já pegou quanto? 90. 180 menos 90, sobre 90. Então, sobrou 90 para quem? Sobrou 90 graus para distribuir metade para esse e metade para esse. Mas por que metade? É porque está falando, quando tem os tracinhos, está dizendo que os dois ângulos são iguais. Então, se eu tenho 90, eu vou distribuir de forma igual para os dois. Tá bom? Então, aqui fica 90 dividido por 2 é quanto? 45. E divide por 2 é quanto? 45. 45. Então, 90, metade vai para esse e metade vai para esse. Então, o ângulo A mede quanto? 45 graus. Então, vamos lá, pessoal. Agora, vamos resolver essa questão aqui, tá? Bem dócil também. Como é que resolve ela? Bem fácil, ó. Nós sabemos que uma circunferência tem quantos graus? 360. Então, vamos lá. Se eu fosse fazer um muro em volta dessa figura geométrica, ó, um muro em volta dela, quantos graus eu teria aqui? Esse aqui é o meu gato Bebel. Ele é muito fofinho, o Bebel. Muito lindo. Olha só. Então, se eu der uma volta completa em torno dessa figura, é quantos graus? 360. Então, quer dizer que se eu somar esses ângulos aqui externos, eu vou ter 360 graus. Vamos lá. Quanto que tem aqui no começo? Ó? 40. Aí, indo na sequência, tá vendo? Ó? Indo na sequência, quem é o próximo ângulo? 80. Indo na sequência, que é o próximo ângulo? Eu não tenho. Então, o que eu fiz? Como eu não tenho esse ângulo, eu vou desenhar esse ângulo. Eu tenho que descobrir ele, ó. Aí você faz assim, ó, você pega a linha que está o 60 e você pega e prolonga ela, tá vendo? Ó, você vai prolongá-la. Aí faz assim, ó, bem aqui vai ter um ângulo, ó. Ó, aqui, ó, aqui tem um ângulo, ó. Um ângulo, que é o próximo, não é? Mas quanto que mede esse ângulo? Muito simples, pessoal. Esse lado aqui de dentro mede quanto? 60. E quanto que falta para completar 180? Porque uma meia volta é 180, como eu ensinei para vocês, ó. 180 graus, uma meia volta, né? Total é 360 e metade 180. Ora, se aqui é 60, quanto que falta para completar o 180? 120 graus, tá bom? 120. 60 mais 120, 180. Pronto, achei o ângulo. Então ó, 40, 80, 120, depois o A. Se eu somar todos esses aqui, vai dar quanto? 360. Então, vamos lá, vamos fazer, ó. Então, vamos somar 40 mais 80 mais, ó, na sequência, ó, 40, 80 na sequência, 120 é o ângulo que está aqui fora, não é o que está dentro, ó, 120. Então, vamos somar os três. 0, 2 mais 8, 10, mais 4, 14, sobe 1, 1 mais 1, 2. Então, somando esses ângulos aqui, fora deu quanto? 240. Mas eu sei que tudo dá quanto? 360. Então, se já tem 240 fora, quanto que falta para o A? Porque tem que completar o 360, né? Então, menos 240, 0, mais, 0 menos 0, 0. 6 menos 4, 2. 3 menos 2, 1. Então, esse ângulo A vai ser quanto? 120 graus.
Ó, só você somar depois, faz a prova real. 120 mais 120 é 240. 240 mais 40 dá 280. E 280 mais 80 vai dar os 360, tá bom? Então, resposta, o ângulo A é igual a quanto? 120 graus, tá? Vamos lá para a última questão, tá? Lembrando que a prova de vocês será 13 questões, tá? Eu já expliquei para vocês lá na sala, né? O motivo, tá? De ser 13 questões, então já está bem explicado, tá bom? São questões parecidas, tá? Com essa que eu estou fazendo. Essa é a revisão. Vamos lá. Uma volta completa possui 360 graus. Nós já vimos isso, que é a circunferência, né? Ó. Então, 360 graus. Número próximo aos dias de um ano. Tá? Vamos considerar que os dias de um ano, vamos arredondar. Não é, mas nós vamos arredondar para quanto? 360 dias, tá bom? Vamos fazer de conta que seja 360 dias do ano. É um pouquinho mais, mas vamos supor que é 360. Considerando isso, quantos graus o Sol se moveria a cada dia? Gente, primeira pergunta. Então, se eu tenho 360 graus uma volta completa. Então, aqui está o Sol, né? O Sol está aqui. Tá? O Sol. Então, o Sol está aqui, né? Ó, o Sol. Aí o Sol vai dar uma volta completa em torno da Terra. Quantos dias o Sol demora para dar uma volta em torno da Terra? 360 dias. Eu sei que é um pouco mais, mas vamos arredondar. 360. Então, se é 360 graus, ele vai andando 360 graus e demora para isso 360 dias, quantos graus ele anda por dia? 360 dividido por 360 dá 1. Uma vez 360, 360 sobra zero. Ou seja, significa que ele anda, essa resposta indica que ele anda 1 grau por quantos dias? Por um dia. Ou seja, a cada dia o Sol se move 1 grau. E se eles, ó, um dia, 1 grau. 360 dias, 360 graus. Tá bom? Aí vamos para a segunda pergunta. E se o Sol e em 60 dias, quantos graus o Sol se moveria? Ora, gente, se é 1 grau por dia, então 60 dias é quantos graus? Ó? Opa. Se é 1 grau por dia, então em 60 dias, quantos graus são? 60 graus, né? Ó. Por quê? Gente, se é 1 grau por dia, então 60 dias, 60 graus. Tá bom? Então essa revisão foi extremamente dócil. Belinhas, passe a limpo cada questão. Refaça, copia, refaça de novo. Pai, mãe, tá vendo o vídeo aí com o filho? Peça, verifique se está copiando essas questões. Ou resolvendo novamente, pelo menos, os cálculos, né? Assim ele vai realmente conseguir o quê? Aprender. Tá bom? Fique com Deus e vai dar tudo certo.